Bitcoin, que chegou em um novo topo histórico na casa dos 108 mil dólares recentemente, agora ele enfrenta uma correção significativa de curto prazo, porque o mercado ele reagiu à decisão do Federal Reserve de cortar os juros em 0,25 pontos percentual. Mas isso já era esperado pelo mercado. O que realmente mexeu com os preços foi a mudança na expectativa dos cortes de juros futuros lá de 2025. Isso porque a inflação nos Estados Unidos continua resistente, frustrando as esperanças aí de uma política monetária mais frouxa no médio prazo. Assim, o mercado cripto ele segue sensível a esse cenário macroeconômico. E essa reunião que veio para anunciar o corte de juros, que inicialmente poderia ser positivo para o mercado, trouxe incerteza sobre o futuro da liquidez global e deixou os investidores em alerta. É aquela velha história, quando o dólar está em alta, quando ele está respirando, os ativos de risco eles corrigem, assim como o Bitcoin corrigiu nesses últimos dias. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, um alerta importante. Nada do que eu disser aqui significa que você deva sair correndo para vender Bitcoin e as suas criptos para comprar dólar, ou mesmo migrar completamente sua estratégia de investimento mais agressiva para uma estratégia mais conservadora. Esse não é o objetivo desse vídeo, então eu não quero causar medo em você. Na verdade, eu quero mostrar as causas por trás desses movimentos recentes e como que isso pode criar oportunidades para quem entender o cenário atual e não se desesperar. Não é apenas sobre a correção de curto prazo, é sobre entender o que vem por aí nos próximos 60 dias e se posicionar estrategicamente frente a isso. A economia global está passando por ajustes e ativos como o Bitcoin sempre desempenham um papel crucial nestes momentos. Eu torço para que a inflação nos Estados Unidos seja controlada e para que a economia global volte a crescer de forma mais estável, mas não podemos ignorar as consequências das políticas econômicas atuais no mercado. Então, o mercado cripto pode ser volátil, mas também é cheio de oportunidades para quem estuda e se prepara. Por isso, duplo, eu já peço que você deixe aquele like na confiança agora no início do vídeo. Se você gostar do conteúdo, pode se inscrever no canal se você é novo por aqui. Combinado? Então, vamos lá. Ontem, quarta-feira, tivemos a reunião do Fed que acontece a cada 45 dias. E boa parte do mercado já esperava que teríamos aí um corte de 0,25%. Esse corte ele veio nessa reunião, como já era esperado, só que aquilo que precificou realmente os mercados foi isso daqui, ó. Fed prevê em 2 cortes de 0,25% nos juros em 2025. Isso mudou completamente a expectativa do mercado, porque antes o mercado estava esperando mais cortes no ano que vem, e esse número reduziu. Por isso vocês já sabem, né? Quando os juros estão altos, ativos de risco eles sobem menos, e eles são menos interessantes para o mercado. Quando os juros caem e estão mais baixos, ativos de risco são mais interessantes, por isso eles sobem mais nesses períodos. Então o mercado ele caiu principalmente por estes motivos aqui, ó. Nos últimos meses, o IPC, ou seja, a inflação, ela começou a subir lá nos Estados Unidos e o Fed agora acredita que isso pode ser um grande problema. Para quem não está acompanhando esse cenário nos Estados Unidos, desde o ano passado eles enfrentam inflações muito altas, então por isso eles subiram bastante os juros para tentar conter essa inflação mais alta. E essa estratégia ela estava funcionando, tanto é que a inflação estava caindo até o mês de setembro e os juros por isso também estavam sendo cortados. Só que nos últimos 2 meses a inflação voltou a subir e por isso o Fed não pode cortar tanto assim os juros, ou seja, é um cenário negativo para ativos de risco. E continuando aqui, ó, esperava-se que haveriam mais 3 cortes, ou seja, isso daqui que é importante. Era esperado 3 cortes de taxas em 2025, e vocês viram que isso já mudou para 2. Pode parecer pouco, um corte a menos, mas já muda completamente todo o cenário do mercado. E por isso que nós estamos vendo correções no Bitcoin, nas criptos, no mercado de ações, e o dólar começou a subir. Mas olha só, além disso, o Fed ele acha que sua meta de inflação de 2%, que era esperada já para o final deste ano, não acontecerá tão cedo. Então eles manterão a política monetária um pouco mais restritiva, ou seja, com juros altos por mais tempo. Então resumindo, quando você não corta tantos juros, você não vai ligar a impressão monetária. Quando a gente liga a impressão de dinheiro é quando nós temos as altas mais explosivas no Bitcoin e nas altcoins, ou seja, sem impressão de dinheiro, sem altas explosivas nos dois ativos. Mas lembrando que eles não dependem única e exclusivamente disso, né? Mas olha só, como todos nós sabemos, o Bitcoin e as criptomoedas tem um melhor desempenho quando há facilidade na política monetária, ou seja, quando o dinheiro está disponível para a população e fácil para você utilizar. O mercado continuará a cair? A curto prazo, provavelmente sim. A longo prazo, somente subiremos. Então, nada mudou na nossa tendência de longo prazo, de bull market, mas agora, no curtíssimo prazo, como eu falei, dentro de um prazo aí de 30 ou 60 dias, podemos ter uma mudança no cenário para Bitcoin e para as altcoins. Só para vocês entenderem como o mercado ele funciona, ele sempre trabalha com o futuro, ou seja, o que pode acontecer lá no futuro. E muitas vezes notícias de curto prazo, né, que já eram esperadas pelo mercado, não alteram em nada no preço. Mas notícias que mudam um futuro, ou seja, um prazo maior ou médio prazo, aí sim impactam no preço agora no curto prazo.
Então o mercado sempre trabalha com expectativa e realidade. Se a realidade ela veio de acordo com o que já era esperado pelo mercado, nada se altera ou ainda temos correções quando a realidade vem de acordo com a expectativa. Já quando a expectativa ela sobe, ou seja, melhora, a realidade, ou seja, o presente, ele também vai subir. Quando a expectativa futura ela cai, a realidade também cairá, ou seja, teremos correções. É o que aconteceu agora. Só para vocês entenderem como os juros têm um grande impacto, né? A maior parte das notícias não importam tanto para Bitcoin e altcoins, mas os juros, sim, eles são bem importantes. Então, puxando lá o histórico do início do ano, onde no final de 2023 até o início de 2024 nós tínhamos uma alta bem forte do Bitcoin, onde ele chegou a fazer o seu primeiro topo lá nos 74 mil dólares, nós tínhamos essa expectativa do mercado. Muitas pessoas esperavam cortes em 2024 de 2,75%, ou seja, seriam cortes bem agressivos, ou também os mais pessimistas esperavam cortes de apenas 0,5%, e esse daqui estava muito mais próximo da realidade. Mas boa parte do mercado esperavam cortes de juros maiores até este período aqui, quando ele formou o primeiro topo. Então ele estava subindo forte, né, com essa expectativa positiva de cortes fortes durante o ano de 2024. Aí no início do ano tivemos essas notícias aqui, ó. Em 20 de março, o Federal Reserve mantém as taxas de juros estáveis e projeta 3 cortes nas taxas ainda este ano. Ou seja, isso daqui já diminuiu completamente a expectativa do mercado. No mesmo período, a Fed deve manter juros e projeta menos cortes em 2024. Então tudo isso causou este topo inicial do Bitcoin, e aí ele entrou nessa fase lateral e de correções, ou seja, aqui foi a mudança da expectativa do mercado, aí o Bitcoin ele entrou numa fase mais lateral e de correções. Ele estava em 74 mil e ficou preso dentro desse canal entre 48 mil dólares e os 74 mil, então ele ficou lateral por várias semanas e vários meses, oscilando aqui, ó. Então ele sobe para cair um pouco mais, ele sobe de novo, cai um pouco mais, e assim fica por longos períodos, até que voltamos com expectativas positivas aí de corte de juros, melhora na inflação, e tudo isso deu espaço para o Bitcoin atingir aí os 108 mil dólares. E agora o Bitcoin ele está em seu terceiro topo do ciclo, aqui na faixa dos 108 mil dólares, então ele teve essa correção e agora ele está sendo negociado muito próximo de 101 mil dólares. E aqui nós podemos ver algo muito parecido com o que aconteceu lá no início do ano, né, de março até outubro mais ou menos, onde o Bitcoin ele vai ficar um pouco mais lateral e ele pode corrigir durante essa lateralidade e chegar a patamares mais baixos para depois ele voltar a subir forte. Então não significa que acabou o ciclo de alta, nós podemos ver esse mesmo padrão aqui de lateralidade, só que eu acredito que vai durar menos tempo, então pode durar de 30 a 60 dias até um pouco mais, 75 dias a partir do ponto atual. E por isso eu desenhei aqui 2 cenários para que você já esteja preparado para caso eles aconteçam daqui em diante. O primeiro cenário ele é mais pessimista, focando aí em correções e em compras dentro de suportes. Então se nós tivermos correções no Bitcoin, nas altcoins, nós vamos ter a maior oportunidade das nossas vidas neste exato momento para entrar mais forte em cripto. Então aqui no preço do Bitcoin eu tracei alguns suportes bem importantes. Esse suporte ele já perdeu, não era tão forte assim. O próximo suporte mais importante, se o Bitcoin ele continuar nessa fase de correção, ele vai parar lá nos 94 mil dólares. Aqui já pode ser interessante comprar pouco Bitcoin, ou seja, 3% ou 5% do seu poder de compra. Então dá para deixar ordens passivas nessa região. Um outro suporte que ele é muito mais importante do que os 94 mil dólares é este daqui, ó, da faixa dos 90 mil dólares, entre 90 e 91 mil. Aqui você já pode voltar a aportar mais novamente, ou seja, mais compras aí de pelo menos 7% do seu poder de compra ou até mais, né? Ou até 10% do seu poder de compra pode ser utilizado aqui. O próximo suporte, eu já vou mostrar o porquê ele pode chegar aqui também, está na faixa dos 86 mil. Aqui já seriam compras mais pesadas. Aqui seria um dos melhores pontos possíveis de comprar Bitcoin neste ciclo. Ou seja, aqui você já pode comprar 20% ou até mais do seu poder de compra, 30%. E caso ele caia um pouco mais, ou seja, seria o suporte principal aqui do ciclo do Bitcoin, se ele perder isso aí a gente entraria em bear market, mas até aqui a gente ainda continuaria em bull market, se ele se segurar aqui, e a chance é alta, se ele cair até que ele vai segurar, é entre 74 mil e 78 mil. Então durante essa faixa de preço aqui, seria a maior oportunidade da nossa vida neste momento de voltar a comprar Bitcoin de forma mais pesada, ou seja, aqui você já pode usar 50% do seu poder de compra ou até mais. Sabendo disso, nesse cenário 1 é aqui mais negativo, onde o Bitcoin ele vai corrigindo aos poucos, não vai ser uma queda em linha reta, ele corrige aos poucos, aí ele sobe mais um pouco, ele corrige mais um pouco, assim como foi lá no início do ano até outubro, você vai ter espaço para comprar, por isso você precisa ter caixa, já vou falar sobre isso mais para frente. Para traçar o cenário 1, usei muito como base esse gráfico aqui de liquidação, onde tem a maior concentração de ordens para serem liquidadas.
Ou seja, aqui na parte de cima do gráfico, até 111 mil dólares ali, não tem tantas ordens assim para ser liquidado. Ou seja, as corretoras, as baleias que ganham dinheiro liquidando o apostador de alta ou de baixa, não tem tanto dinheiro assim para capturar lá em cima. Ou seja, tem uma chance maior de liquidar a pessoa que está lá embaixo, porque tem maior concentração de dinheiro aqui. Então, um primeiro movimento poderia fazer o Bitcoin corrigir até uns 94 mil, onde tem bastante ordem para ser capturada, e depois aqui a gente tem uma faixa de ausência de liquidez. O preço pode estagnar um pouco aqui, liquidar a galera mais acima para depois cair um pouco mais lá para a faixa dos 86 mil, entre 84 e 86 mil, que tem muita ordem para ser liquidada. Depois a próxima faixa já seria lá embaixo, né, nos 74 a 78 mil. Então por isso que os 86 mil hoje são um dos principais pontos de comprar Bitcoin. Então este é o cenário 1, cenário pessimista para os próximos 60 dias. Agora nós podemos ter o cenário 2, que não é um cenário pessimista, é um cenário muito mais otimista, onde eu utilizo como base o padrão lá de 2020 do Bitcoin, quando tivemos os cortes de juros também lá em 2020. O Bitcoin estava seguindo uma grande tendência de queda anteriormente, e aí ele formou um fundo aqui, e depois ele teve mais um evento de manipulação, né, com uma grande alta, seguida por uma grande queda, depois ele teve mais uma alta, e aí eles formou um fundo aqui, ele voltou a subir forte. Então aqui foi quando foi anunciado aí os cortes de juros lá em 2020. Depois disso, o Bitcoin ele disparou e seguiu subindo bem forte. Então agora nós acabamos de ter dois movimentos desse tipo. Nós tivemos aqui no dia 5 de dezembro uma grande liquidação lá em cima e depois lá embaixo. O Bitcoin ele seguiu lateral, ele fez lá o seu topo nos 108 mil dólares, teve esse movimento de chacoalho aqui, ele pode ainda subir e cair mais um pouco, para depois, lá em janeiro, ele voltar a subir mais forte. Então este também pode ser um cenário, por isso que não vale a pena vender das suas moedas para tentar comprar lá na baixa. A chance de você perder uma alta é muito grande ainda, porque nós estamos em bull market. Quando estamos em bull market, a chance é maior de você ganhar dinheiro se expondo ao mercado do que de perder dinheiro estando exposto ao mercado. Então este é o cenário 2, ele é um cenário muito mais otimista, onde a gente tem essa oscilação agora nas próximas semanas, só que depois ele volta a entregar altas mais fortes já em janeiro. No cenário 1, as altas mais fortes estariam reservadas lá para metade de fevereiro ou em março. Sobre probabilidades, eu acredito que aqui nós temos probabilidade de 70% de chance de acontecer o cenário 1 e 30% de chance de acontecer o cenário 2. Então, quem fica reclamando aí, parece que ele fala que ele ou vai subir ou vai cair. A gente está falando de probabilidade aqui. Então, seria 70% de chance o cenário da esquerda e 30% da direita. Vamos acompanhar o mercado nas próximas semanas. Então, só por essa análise, se você ainda não deixou o like, deixa o like agora, que eu acho que vale muito a pena. Lembrando que se você quiser acompanhar mais de perto, ter o conhecimento, os métodos que eu uso, como que eu ensino meus alunos que estão tendo lucros absurdos e têm lucros consistentes há muito tempo já dentro do mercado cripto, no dia 8 de janeiro nós abriremos as vagas do RCC, onde também eu vou fazer uma aula gratuita e logo em seguida eu já vou abrir as vagas para a turma de janeiro do RCC. Esse é meu treinamento completo de cripto e se você quiser entrar nessa turma, você pode se inscrever aí na lista de espera no link da descrição. Agora, continuando sobre o que aconteceu ontem. Boa parte do mercado, como eu falei, já tinha expectativa de que os juros seriam cortados em 0,25%. Então não tivemos novidade alguma nesse sentido, por isso que isso daqui não precificou nada no valor do Bitcoin ou das altcoins. Os juros foram cortados em 0,25 e nada mudou. O maior problema está aqui, ó. Tanto é que eu coloquei um símbolo aqui de atenção. Então é a inflação, este é o maior problema atual. Como vocês podem ver no histórico, ó, desde novembro lá do ano passado, dezembro, nós estávamos com uma inflação bem alta nos Estados Unidos. E depois, aqui no metade do ano que ela começou a cair. Então aqui em março teve aquela mudança de expectativa de corte de juros, né? Pode ver que a inflação ela veio no maior pico aqui de todos, 3,5%. Por isso que a gente teve toda aquela mudança, o mercado lateralizou por bastante tempo. De julho para agosto, a inflação teve a sua maior queda. Saiu de 2,9 para 2,5. Então aqui o mercado já se animou bastante. Em setembro ele fez mais uma baixa em 2,4% e a meta do Fed aqui era de 2% até o final desse ano. Então repare que nós não chegamos na meta e até ele vai ficar bem acima da meta, porque em outubro a inflação voltou a subir e em novembro subiu mais um pouco, voltou para 2,7%. Eles queriam 2% e nós estamos 0,7% acima. E isso mais uma vez mudou completamente a expectativa do mercado para o ano que vem.
ele deu uma esfriada no mercado. Isso fica bem claro aqui também, ó, na expectativa da inflação de 2024 e 2025. Então antes, em 2024, o Fed tinha uma expectativa de pelo menos 2,3% para o final desse ano. Aí a inflação já veio em 2,4%, que está em 2,7%. E para 2025, ele projetava pelo menos uma inflação de 2,1%. E agora já está em 2,7, né? Aqui está 2,5, mas provavelmente vai ficar em 2,5 lá no ano que vem. Ou seja, a inflação mais alta, não vai dar para cortar tanto assim os juros, não vai ter tanta impressão de dinheiro, altcoins, Bitcoin não vão subir tanto assim. Essa é a lógica principal aqui. Com relação a empregos, né, que estava sendo um grande problema, por enquanto segue bem estável, a taxa de desemprego não está tendo problemas novamente, porque isso daqui estava indicando recessão. Então, por enquanto, segue estável, vale a pena ainda acompanhar esse indicador. Agora, sobre o segundo grande problema que está atrelado lá à inflação, é o dólar e o M2. Então isso daqui também é um sinal de alerta para a gente. Para ter uma alt-season e altas explosivas, nós precisamos do dólar mais baixo e mais barato e o M2 subindo. O M2 ele significa basicamente quanto dinheiro tem disponível aí na economia mundial. Quantos dólares tem disponível nas mãos de pessoas, de empresas, líquido mesmo, ou seja, quando as pessoas têm dinheiro em mãos, líquido, aí elas investem mais em Bitcoin, em cripto, em ativos de risco. Quanto mais se imprime dinheiro na economia, mais o Bitcoin se valoriza. Quanto mais tira dinheiro da economia, digamos assim, com juros altos, menos o Bitcoin se valoriza e às vezes ele até cai nesses períodos. Então só para você entender, o M2 em baixa é um freio para o Bitcoin e o dólar em alta também é um freio para o Bitcoin e para as altcoins. Então temos aqui o cenário antes da reunião do Fed e depois da reunião. Uma forma de medir aí a valorização ou desvalorização do dólar é através desse índice aqui, o DXY. Então há um bom tempo o DXY ele tinha formado um fundo aqui em 100 pontos e depois ele começou a subir nas últimas semanas, né? Ele está subindo, subindo, aí ele tinha chegado em um topo aqui. Até esse momento o DXY ainda estava lateral. Então muito parecido com o Bitcoin lá de março até outubro que ficou lateral, né? Ele sobe para cair, daí ele sobe mais um pouco e cai de novo e fica preso nesse canal. Agora nós tivemos uma mudança nesse cenário. Então até 107 pontos aqui o DXY estava lateral. Tanto é que o dólar ainda em real estava 6,16, né? Muita gente já achava ruim, mas ainda o negócio piorou. E vai piorar mais ainda. Para o Bitcoin, antes da reunião, nós estávamos assim, né? Com este cenário. Então o gráfico estava bonito. No gráfico semanal não tínhamos nenhuma barra tão negativa assim, né? Quando o Bitcoin faz barras menores assim, ó, do que a anterior, é um grande sinal de alerta. Eu já falei isso em outros vídeos de quando vender o Bitcoin, quando é o topo do ciclo, mas por enquanto estávamos tranquilos. Aqui embaixo, ó, esse gráfico amarelo, vocês podem ver aqui é o gráfico do M2. Então quando estamos em alta nesse gráfico, nós também costumamos estar em alta no Bitcoin, porque isso daqui é um acelerador da alta do Bitcoin. Já agora o M2 ele teve uma inversão, ele está caindo aqui, ó, no curto prazo. Também isso costuma frear a alta do Bitcoin. Mas tudo isso era o cenário antes da reunião. Aí logo depois que saíram os dados aí do Fed, nós tivemos isso daqui, ó. Isso que me preocupou mais, ó. O DXY, ele rompeu este canal lateral, ou seja, ele entrou numa tendência de alta, o dólar. E agora, no dia de hoje, ele teve uma leve correção. Aí ele pode testar aqui, ó, como um suporte para depois continuar subindo. Então isso daqui que mais preocupou. O dólar acabou de entrar em tendência de alta. Lembra, antes ele estava numa tendência lateral e agora, com esse rompimento do canal lateral, ele entrou nessa tendência de alta. Ou seja, quanto mais o dólar se valoriza, pior é para Bitcoin e para altcoins. Não é à toa que neste mesmo período, né? Hoje eu peguei aqui a cotação dólar já está em 6,30 e calma, quem segura real ainda vai piorar bastante, tá? Não tem sinal nenhum de melhora no real e vocês percebem cada vez mais que não faz sentido nenhum ficar segurando essa shitcoin aqui que é o real. Inclusive quem está falando aí, compre fundos imobiliários, compre ações brasileiras agora que estão descontadas, ainda vai piorar bastante o cenário do Brasil e não tem sinal de melhora nenhuma. Ou seja, se você realmente entender como funciona o ciclo econômico e como que está funcionando no Brasil, não faz sentido nenhum ficar se expondo a esse tipo de ativo. Só esse ano aí o real já perdeu 25% do seu valor contra o dólar e ainda pode perder mais, porque além do dólar entrar em tendência de alta, tem problemas dentro do Brasil. Mas voltando aqui para o Bitcoin, depois que saiu aí os dados da reunião, repare que o M2 ele caiu ainda mais. Então foi essa última queda aqui que nós tivemos, ó, essa última queda do M2, derrubando ainda mais o M2, porque o dólar ele se valorizou contra o mundo. Então, quando o dólar se valoriza contra o mundo, o M2 cai ainda mais e isso é um freio para o Bitcoin.
Então, por isso que a gente pode ter um mercado mais lateral agora e até ver algumas correções maiores no Bitcoin enquanto ele vai lateralizando. Lembrando, não vai ser uma correção assim na vertical, né, que ele cai lá para 74 mil e depois volta a subir. Vai ser uma correção mais lenta e devagar. Isso falando e pensando no cenário 1, tá? Então, ele pode fazer isso daqui, aí ele sobe lá até 105, 106 mil de novo, aí depois ele volta a cair um pouco mais, aí ele chega em 94, ele sobe um pouquinho, bate em 100 mil, aí ele volta lá para 84 mil, aí ele sobe, trava em 94 mil, aí ele cai mais um pouquinho lá para 80 mil, aí ele sobe até 84. Então é assim que funciona o mercado numa lateralidade e correções laterais. Então vocês entenderam o que aconteceu aí com o mercado para essa correção e por que foi ruim essa questão da inflação. Mas agora quais são os planos para 2025? O primeiro grande catalisador de alta ainda, nós ainda estamos em tendência de alta, não começou o bear market, não vamos ter correções grandes, por isso que eu vou falar o que fazer logo em seguida, mas você não deve vender em pânico. Nós temos o primeiro grande catalisador e o maior, que é este daqui, ó. Trump confirma planos de reserva de Bitcoin, aí aqui eles já fizeram uma previsão bem otimista, né? Previsão de alta de preço para 15 trilhões em valor de mercado do Bitcoin, isso faria o Bitcoin chegar ali em pelo menos 750 mil dólares por cada unidade. Isso daqui é muito otimista, tá? Mas o que vale a pena pensar é nessa questão aqui, ó, do Trump confirmar plano de reserva de Bitcoin. Então, mesmo tendo alta do dólar, queda no M2, com essa demanda muito forte, isso já é um catalisador para o Bitcoin. Então, isso vai fazer o Bitcoin subir justamente pela questão de demanda. Claro, se o Trump não cumprir a promessa, aí vai ser um cenário muito negativo e o Bitcoin corrigiria mais. Só que, por enquanto, tudo segue tranquilo e isso é o maior catalisador para 2025. Por enquanto. O segundo grande catalisador é a própria China, porque eles estão em uma grande crise lá dentro do país, o país não cresce, está até em estagflação, e esse indicador aqui dos empréstimos de instituições financeiras, ele está caindo cada vez mais, já mostrando o grande problema da China. Eles não querem emprestar dinheiro porque não vale a pena. Então as empresas estão pegando menos empréstimos, o que gera menos crescimento, porque elas investem menos na criação de novas empresas, contratação de novas pessoas, e no final isso afeta o PIB do país, que está caindo cada vez mais e a China está ficando cada vez mais estagnada. Ou seja, essa crise aí econômica costuma gerar o que vimos lá em 2020 e 2021 com o mundo inteiro em crise, né? Impressão monetária. Então, a qualquer momento de 2025, a China pode começar a ligar a impressão monetária e isso vai aumentar bastante o M2 global, o que vocês sabem, né? Quanto mais o M2 sobe, mais o Bitcoin sobe. Então esse é o segundo maior catalisador aí de 2025, a China imprimindo dinheiro. O terceiro catalisador aí ele é menor, né, de curto prazo, que ainda não aconteceu. Eu tinha falado já isso, né, há mais tempo, porque poderia começar agora os clientes da FTX, que era uma das maiores corretoras de cripto, que quebrou, porque era um esquema, né, e muitos clientes iam receber agora 16 bilhões de dólares, só que ainda não receberam. Como eu falei, eles vão ficar enrolando. Pode ser que os clientes recebam ano que vem, no início do ano. E os clientes vão receber o dinheiro, o que é mais importante, em cripto. Então, através da BitGo e da Kraken, a FTX vai pagar em stablecoin, ou seja, em cripto de dólar, para os seus clientes o que eles estão devendo. Então, olha lá, a FTX vai prover o que está devendo para os seus clientes, vai distribuir através da BitGo. A mesma coisa lá na Kraken, ó, eles informaram isso recentemente. Ó. Eles vão fazer o serviço de distribuição e vão pagar os clientes da FTX através da Kraken também. Então, tende a entrar aí alguns bilhões de dólares de volta para o mercado. Isso daqui é bem positivo também. É uma notícia que não é tão bullish assim, mas ela é positiva. Agora, conversando sobre a nossa out-season, né? O que muita gente estava esperando neste final de dezembro. Provavelmente a out-season ela vai se atrasar, não vai acontecer em dezembro, vai acontecer só em janeiro ou talvez só em fevereiro do ano que vem ou em março ainda. Pode ser que demore mais tempo se o cenário 1 se concretizar. O mais importante para a out-season é acompanhar esse gráfico aqui, ó. O gráfico da dominância do Bitcoin sobre o restante do mercado cripto. Então, quando esse gráfico está em alta, significa que o Bitcoin ele está ganhando mais valor do que as altcoins. Aí não vale a pena ficar exposto em altcoins, o risco é muito grande. Já quando esse gráfico está caindo e derretendo, como estava acontecendo, ele caiu um pouco aqui, né, nessa primeira queda, mas agora ele está se recuperando, aí sim a gente tem out-season. Então, para a out-season acontecer, nós precisamos ver esse gráfico derretendo aqui para baixo. O que é interessante para nós, né, pensando na out-season, é que esse gráfico ele estava nessa tendência de alta, neste canal de alta, e aqui ele perdeu o canal de alta e entrou numa reversão de tendência. Então aqui ele estava em alta e depois ele reverteu e agora está apontando para baixo. A tendência é ele cair,
Aí depois subir para cair ainda mais. Aí ele sobe para cair um pouco mais. Então aqui antes ele subia para cair um pouco, aí subia mais. Aí caía um pouco, subia mais. Caía um pouco, subia mais. Então quando ele reverte a tendência aqui, o movimento é oposto. Ele até sobe um pouco, mas ele cai mais. Sobe um pouco, cai mais. Então é isso que a gente quer ver no gráfico. Agora falando em tempo aí, de quanto tempo pode levar para a out-season, quanto tempo pode demorar a out-season e durar a out-season deste ano, puxando aqui o ciclo de 2021, repare que quando a dominância do Bitcoin ela fez topo e começou a cair, levaram 7 semanas aí de queda para aí ela entrar numa nova fase, que é uma fase mais lateral e de consolidação, onde ela fica bem lateral, ó, bastante tempo lateralizada, ela cai, aí ela sobe mais um pouco, cai, sobe e fica nesse patamar aqui por várias semanas. Foram 11 semanas nesse patamar. E depois, aí sim, a out-season veio, quando essa dominância começou a derreter forte. Então, duraram aí 8 semanas de out-season. Então, não é tanto tempo assim de out-season, mas é aqui que nós temos a explosão das altcoins. E isso ainda não aconteceu. Se a gente puxar o gráfico atual da dominância, ele formou o topo ali próximo dos 60% de dominância do Bitcoin, já caiu por aproximadamente 9 semanas, então ele entrou em queda e agora ele está se consolidando aqui. Acabou de entrar nessa fase de consolidação fazem 2 semanas apenas. Então ele pode ficar aqui por mais tempo, por mais 6, 7, 8 semanas. Aí depois desse período aí sim ele vem derretendo, aí nós temos a nossa out-season, que pode durar aí 8, 9, 10 semanas, não dá para saber, mas é mais ou menos este período, né, comparando com o ciclo passado. É engraçado que ele está, no final das contas, se repetindo de forma muito parecida e similar. Acabamos de entrar nessa fase de consolidação, ele pode ficar lateral por um tempo para depois cair mais. Sem isso, não temos out-season. Então, uma cripto muito importante também para out-season é o próprio Ethereum, a segunda maior altcoin do mercado. O Ethereum ele tem alguns alvos aqui. Então, quando eu tirei o print, ele estava ali na faixa de 3.800. O primeiro alvo do Ethereum é ali na faixa dos 3.600. Ele chegou a cair nessa queda e tocou aqui os 3.600. Esse já é um primeiro alvo que vale a pena pensar em acumular Ethereum para quem não acumulou o suficiente. Um segundo alvo mais interessante de comprar Ethereum está aqui na faixa dos 3.400 e 3.200. Então aqui já seria uma compra mais forte de Ethereum se ele corrigir até essa faixa, o que é bem possível de acontecer no cenário 1. Então aqui no gráfico o Ethereum já fez a sua primeira correção, seu primeiro fundo. Aqui já era um ótimo ponto de compra, porque ele chegou a tocar aqui a sobrevenda do gráfico de 4 horas, mas ele ainda pode ter uma recuperação, tocar aqui em 3.800, lateralizar um pouco e cair mais e buscar lá a faixa dos 3.400 e 3.200. Aqui já seria um melhor ponto de entrada de Ethereum, seria um dos melhores pontos de entrada possível. Mas lembra, sempre bom quando ele chega nessas regiões fazer compras parciais, então 5% ou 7% do poder de compra aqui. Aí aqui você aumenta o seu poder de compra, né, 15% a 25%, porque isso no médio prazo já vai ser muito melhor do que o preço do Ethereum no futuro. E o último ponto, se o Ethereum tivesse uma correção ainda maior, seria aqui, ó, entre 2.800 e 3.000 dólares. Aqui já é bem mais difícil de acontecer, mas se ele chegar neste patamar, vai ser a maior oportunidade de todas da nossa vida de comprar Ethereum muito barato. Eu já concentraria boa parte das compras aqui, ó, nessa faixa de 3.250, 3.400, se ele perder os 3.600, tá? Aqui já vale a pena comprar, aqui também. Então, todas essas faixas verdes aqui vale a pena comprar Ethereum. E por que ele pode cair até essas faixas? Porque tem bastante gente para ser liquidada lá embaixo. Então, com preço aqui em cima, tem muitas ordens para serem liquidadas até ali, ó, 2.920 mais ou menos. Então, por isso que ele ainda pode buscar essas faixas de preço se acontecer aquele cenário 1 que eu falei lá com o Bitcoin. Se for o cenário 2, aí esquece tudo isso, a out-season já vai vir mais cedo, aí o Ethereum ele rapidamente volta lá para 4.200, depois 4.250 e depois o caminho é livre para ele subir mais. Só que esse cenário é mais difícil de acontecer, por isso que eu estou tratando mais do cenário 1 do que do cenário 2. Mas a alta do Ethereum é bem importante para a out-season. Agora ainda falando sobre o ciclo, onde nós estamos neste momento. Se compararmos 2017 com 2020, 2024, foi natural essas correções aí que tivemos nesse momento. Então, entre 108 e 110, se a gente comparar com 2017 e 2020, a faixa dos 108 e 110 mil dólares do Bitcoin já tem uma correção mais acentuada, como aconteceu na história aqui. Então, seria esta primeira correção que estamos vendo aqui no gráfico. Então, aqui teve a correção e lá em 2020 também teve essa mesma correção. Então, isso pode se refletir aqui no gráfico preto, que é o do preço atual. E seguindo o padrão dos ciclos anteriores, o Bitcoin ele vai buscar os 110 mil depois, vão virar um suporte para o Bitcoin para ele buscar lá os 150 mil dólares.
E aí aqui ele também vai ter uma correção bem significativa, caindo de volta lá para 120 mil dólares. Aqui também vai ser uma das maiores correções do Bitcoin. E depois, continuando no ciclo, né, o final da alta do Bitcoin seria ali no preço de mais ou menos 220 mil dólares por unidade. Esse cenário aqui ficou mais difícil de acontecer, mas ainda entre 160 mil e 180 mil é possível vermos o Bitcoin ano que vem a este valor. Então essa correção que estamos vendo agora é um pequeno ruído de curto prazo que você pode usar para aportar mais e não é hora de se desesperar. Um momento ideal de você pensar em vender Bitcoin, que costuma ser o ciclo de mercado, é no gráfico mensal e colocando o indicador do RSI. Então, traçando uma linha de tendência aqui, ó, o topo lá de 2018 foi quando o RSI chegou na faixa dos 98 pontos aqui. Então, o RSI tocou 98 pontos, aqui foi o topo do mercado. Depois, no último ciclo, lá de 2021, quando ele fez esse topo duplo aqui, ó. Quando o RSI ele tocou ali os 92 pontos, aí foi o topo do mercado. Então repare que o topo está sendo cada vez mais baixo e agora, se o RSI ele chegar ali na faixa dos 86 pontos, provavelmente será o topo do ciclo do mercado. Mas ainda o RSI do Bitcoin está longe dos 86 pontos, está em 72 mais ou menos. Então, de acordo com o RSI, também nós temos bastante espaço para subir ainda até formar o topo do Bitcoin. E de acordo com esse indicador aí de sentimento do mercado, né, como que as pessoas estão eufóricas ou não, comparando dezembro de 2021 com dezembro de 2024, nós tivemos essa correção no gráfico das pesquisas sobre Bitcoin ao longo do tempo, né? Quanto mais pessoas estão pesquisando sobre Bitcoin, mais próximo do topo estamos. Então, com essa correção, isso também diminuiu o risco de aportar em Bitcoin nas próximas semanas. E esse tipo de correção também aconteceu lá em dezembro de 2021, antes da grande explosão de preços, né, no Bitcoin e nas altcoins, que foi quando também subiu bastante o gráfico de pesquisa pelo termo Bitcoin no Google. Agora vamos falar sobre o que fazer nesse momento. Vocês já devem ter uma noção pela introdução, pelo que eu falei durante o vídeo, mas eu vou deixar bem claro aqui para ninguém fazer besteira. Sobre as dúvidas que eu recebi dos alunos e também do pessoal que é membro do canal, eu vou puxar algumas que também serão dúvidas comuns de vocês. Devo vender o que eu tenho agora para tentar comprar na queda? Primeira dúvida que mais me perguntaram. Não faça isso. Não é hora de tentar vender no topo para tentar aumentar a quantidade de Bitcoin ou de altcoins numa possível queda, porque se o cenário 2 acontecer, você vai perder toda a alta. Sempre quem tenta ficar vendendo no topo para comprar no fundo, para vender no topo de novo e comprar no fundo, perde uma grande explosão de preço que costuma acontecer do nada, de repente. A alta é muito rápida e vertical, não dá para você reentrar no mercado. Se você vendeu no topo, estava esperando um fundo para tentar recomprar lá embaixo, você perde toda essa alta e todo o seu trabalho e esforço é jogado fora, basicamente. Ganha muito mais dinheiro no mercado quem compra e espera, e compra principalmente nessas fases laterais e espera, do que quem tenta ficar tentando comprar no fundo e vender no topo várias e várias vezes. Tem muito mais trabalho e o resultado é menor. Então não faça isso daqui. Tente arranjar dinheiro novo para aportar nas quedas ou utilize o seu caixa se você segue a estratégia que eu sempre falo aqui de ter caixa. O que vai acontecer com as altcoins com essa correção do cenário 1 do Bitcoin? As altcoins também vão cair, muitas altcoins vão cair ainda mais se esse cenário 1 não acontecer, mas só que vai ser uma correção mais lenta e gradual. As altcoins que já estavam corrigindo mais, eu vou até mostrar um exemplo aqui, elas vão cair menos. Já aquelas que tiveram altas muito verticais em pouco espaço de tempo, elas vão corrigir mais. Então se você tem altcoins, saiba quais altcoins você está segurando, porque você pode ver algumas altcoins caindo 70% durante 60 dias para depois ela voltar a subir no futuro. Outra pergunta, devo diminuir minha posição em altcoins? Aqui depende. Depende do tipo de altcoin que você está segurando. Altcoins muito especulativas ou altcoins muito pequenas, abaixo lá do top 200 em valor de mercado, você até pode pensar em reduzir um pouco a sua exposição nessa recuperação que o Bitcoin está fazendo hoje. Ele até pode recuperar um pouquinho mais, chegando lá em 105 mil para depois cair mais. Você pode vender uma porcentagem para isso virar caixa para você aportar em possíveis baixas no futuro, mas só em altcoins muito especulativas. As minhas altcoins, por exemplo, eu não estou fazendo absolutamente nada, não vou vender elas agora porque ainda não veio o melhor momento possível de colheita. Só vendi algumas, né? Eu vendi um pouco da Orca, vendi um pouco da Virtuals, que eu já avisei vocês e também avisei os membros do canal e os alunos da RCC. Mas não vale a pena, no geral, vender altcoins tipo Solana, Ethereum,
vale a pena ficar atento a correções para aportar mais. Qual a melhor estratégia atual? Tá, eu vou explicar isso agora. Peguei aqui o exemplo da Solana, né? Uma criptomoeda maior, robusta, que vai continuar subindo no futuro e ela está já num período longo de acumulação e correção. Muito parecido com o que aconteceu com o Bitcoin de março até outubro, antes da grande explosão dele. Ficou corrigindo de forma lateral por um longo período, parece que o ativo morreu, mas acredite que ele não morreu. Agora ela acabou de chegar já em um ponto muito bom de compra, ali nos 204 dólares, e o próximo ponto de compra, muito importante de Solana, já seria entre 185 e 179. Então aqui é mais uma faixa que você deve comprar mais pesado. E caso o cenário seja muito negativo, aí ela chegaria em 162 e 157. Então aqui também seria compra pesada. Aqui eu já acho difícil de acontecer, aqui pode acontecer nessa correção se a gente tiver o cenário 1. Mas a Solana é um tipo de moeda que não vai cair tanto assim em termos percentuais, porque ela já está corrigindo há mais tempo e já está lateral há mais tempo. Inclusive é uma das maiores posições da minha carteira e eu não vou vender nada. Eu vou aproveitar o caixa para comprar mais Solana nessas quedas. Assim como Solana, Ethereum, a mesma coisa. Algumas moedas do ecossistema da Solana também estão neste mesmo padrão, que são menores, mas são moedas que são utilizadas e robustas. Só que algumas outras moedas muito mais arriscadas, tipo meme coins, ou moedas muito pequenas que não têm função alguma, essas você pode tomar cuidado e até pode pensar em reduzir a exposição nelas para ter caixa para comprar mais na queda. Então agora é o momento de você ser paciente, ser um monge aí de cripto, então tenha muita paciência, aproveite mais aí outras coisas, se preocupe menos com o mercado nesse momento, porque provavelmente ele entrará nessa fase mais lateral e vai corrigir aos poucos enquanto está lateral, e você tem que ter caixa para comprar as criptos baratas, tá? Então tenha paciência e tenha caixa, basicamente. O que é o caixa, né? Eu vi o pessoal perguntando nos comentários do último vídeo, que eu sempre falo. Caixa basicamente é uma reserva que não vai oscilar com o restante da carteira. Se a carteira subir ou cair, ela se mantém estável. Como que a gente mantém caixa? Principalmente em dólar. Então, ou utiliza o USDC ou o USDT. No caso da nossa carteira aqui, tem as duas. Tanto o USDC quanto o USDT. Então, tem aproximadamente aqui 13% em caixa. Do patrimônio total está em caixa. Então, se as moedas corrigirem, caírem mais, essa porcentagem ela já vai aumentar automaticamente na carteira e você vai ser obrigado a comprar as criptos baratas para rebalancear a carteira. Então essa é a função do caixa, ter dinheiro líquido para você comprar barato. Não deixe o caixa travado em nada, sempre deixe ele líquido para você poder comprar quando as quedas vierem. Fechou, dupla? Esse foi um vídeo mais longo com bastante conceitos de economia, um pouco mais denso, mas eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e lembra, né, do nosso combinado. Deixa o like e também, se você era novo no canal, se inscreve aqui no canal para você continuar atualizado e ter aí o conteúdo de acordo com fundamentos e não de acordo com emoção. Lembrando que no dia 8 de janeiro do ano que vem abriremos as vagas do RCC, que é o meu treinamento de cripto, que vai durar 7 semanas. Então ele tem um início, meio e fim, mas você continua tendo acesso à plataforma por 12 meses. Atualizações, as lives que fazemos ao vivo toda semana e outras coisas e novidades que teremos ano que vem. Então o link para você se inscrever está aqui abaixo da descrição. E agora eu te espero no próximo vídeo e eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. Falou, dupla? Até mais!